Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2. Hoje, pela graça de Deus, nós retomamos a exposição do primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2, verso de número 26 e 27. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte, porém não te matarei hoje. Porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite, cônscios da nossa pequenez, ó Deus, da nossa limitação diante da Tua palavra que é tão santa e tão pura. Nós clamamos, ó Santo Espírito, pela iluminação da Tua parte. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Que a Tua palavra caia como semente em boa terra, que ela cresça, que ela dê frutos de arrependimento. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, Senhor. É a oração que fazemos, pelos méritos do Teu Filho Jesus. Amém. Meu irmão, você já se perguntou como seria viver sem morar em uma cidade? Como seria viver sem morar na cidade? Eu já, Samuel, eu tenho um sítio. Todo final de semana eu vou para lá. Eu sei como que é não morar na cidade. Não é essa a ideia. Eu estou falando de como seria viver literalmente em um período em que não existiam cidades. Pelo menos não da maneira que nós conhecemos hoje. Grandes centros urbanos com uma aglomeração gigantesca de pessoas. Deixa eu lhe dar um dado que talvez soe um tanto estranho para nós. Metade da população mundial, meu irmão, ocupa somente 1% da área habitável do planeta Terra. Metade da população mundial ocupa somente 1% de área habitável do planeta Terra. E a pergunta que a gente se faz diante desse dado é a seguinte: se existe tanta terra para ser ocupada, por que a civilização humana, em alguma medida, preferiu viver em cidades? Preferiu viver em cidades. Há pelo menos 3 motivos básicos que os urbanistas dão para isso. O primeiro motivo, meu irmão, é que a cidade surge por conta de uma questão econômica. Eu tenho arroz, você tem feijão, a gente se encontra no meio do caminho onde a gente mora e a gente faz negócio. Eu te dou um pouco de arroz, você me dá um pouco de feijão. Foram com o tempo descobrindo que então este meio termo de onde nós moramos poderia ser um lugar para se fazer negócio. É assim que começa a ideia de surgir cidade. O segundo motivo que os urbanistas falam é por uma questão relacional. É muito mais fácil eu bater na porta do meu vizinho, meu irmão, e convidar ele para tomar um café, do que fazer isso para uma pessoa que está a quilômetros longe de mim. E nós, como seres humanos, somos seres relacionais. Nós temos uma necessidade de nos relacionarmos com outras pessoas. E o terceiro motivo é a questão de segurança.
A civilização humana foi percebendo que havia mais chances de sobrevivência se nós vivêssemos perto uns dos outros do que se nós vivêssemos isolados, cada um em seu pedacinho de terra espalhado por aí. Cidades, meu irmão, são, em alguma medida, uma bênção para as nossas vidas. E, claro, eu não estou desconsiderando os problemas que são inatos de seres humanos aglomerados em um só pedaço de terra, em um só lugar. Mas eu tenho certeza, irmãos, que a nossa vida seria muito pior se nós tivéssemos que viver como nômades, peregrinando de terra em terra, de lugar em lugar, com o passar do tempo. Hoje nós veremos a história de um homem, meu irmão, que tem em uma cidade a demonstração de misericórdia do rei. Nós veremos isso essa noite sob o tema Uma Cidade de Misericórdia. Uma cidade de misericórdia. Muita coisa aconteceu, irmãos, até chegarmos aqui no capítulo 2, verso 26 e 27 do primeiro livro dos reis de Israel. Nós vimos o início do livro falando sobre a situação do rei Davi em sua velhice, em como ele não consegue se aquecer sozinho e precisa de uma cuidadora, Abisag, a sunamita. Nós vimos depois Adonias tentando usurpar o trono de Davi enquanto este ainda estava vivo. Nós vimos o profeta Natã e Batseba advogando pela causa de Salomão como rei perante Davi. Vimos Adonias clamando por indulto perante Salomão para que este não o mate. Nós vimos Davi dando instruções para Salomão de como o novo rei deveria agir e o relato da morte de Davi. E no último sermão nós falamos da insistência tola de Adonias de querer ser o rei de qualquer maneira, a qualquer custo, e a sua fatídica morte ocasionada pelo seu pecado. E nós estamos ainda só no capítulo 2 do primeiro livro dos Reis, e tanta coisa já aconteceu. O capítulo, inclusive, que o rei Salomão está se livrando dos seus inimigos, expulsando as serpentes que ainda rondam o seu jardim. Mas agora o texto, irmãos, nos leva para um outro inimigo com quem o rei Salomão precisa lidar, o sacerdote Abiatar, o homem que havia ficado do lado de Adonias durante a rebelião. Salomão precisa agora lidar com este homem. E nós veremos duas grandes lições deste texto, nesses dois pequenos versículos. E a primeira lição, meu irmão, é que há graça e misericórdia em meio ao nosso pecado. Existe graça e misericórdia em meio ao nosso pecado. Isso está no verso de número 26. Abiatar era descendente de Itamar, filho mais jovem de Arão, e era filho de Aimeleque, da família de Eli. Abiatar servia como sacerdote em Nob com seu pai, e foi o único sobrevivente do massacre dos sacerdotes que o rei Saul havia executado. Abiatar foge para junto de Davi, levando consigo um éfode, meu irmão, um instrumento sagrado que lhe permitia consultar a vontade divina através do Urim e do Tumim, que era tão comum nos tempos do Antigo Testamento. Durante o período em que o rei Davi fugia de Saul, Abiatar serviu como sacerdote de Davi em Keila e, posteriormente, quando os amalequitas atacaram a cidade de Ziclag. Sua lealdade foi particularmente notável durante a rebelião de Absalão, em que ele ficou do lado de Davi, mesmo com todas as contradições. Após essa rebelião, ele permanece em Jerusalém sob o comando de Davi, sendo contado como um dos seus apoiadores, como um dos seus principais sacerdotes, compartilhando essa responsabilidade juntamente com Zadok, que era outro sacerdote que havia em Jerusalém. Abiatar, meu irmão, era um sacerdote da casa de Deus, e como Joabe, que nós veremos no próximo sermão, ele foi um dos homens que sempre esteve ao lado do rei Davi. Ele não era o sumo sacerdote em Israel, mas talvez ele o quisesse ser, e apoiar Adonias parecia o caminho mais correto para alcançar essa pretensão, para alcançar esse objetivo. Abiatar fica ao lado de Adonias durante a sua tentativa frustrada de se tornar o rei, de tomar o trono
de Israel. Ele escolhe o lado errado da história nessa rebelião e agora ele precisa lidar com a consequência do seu pecado, com o pagamento do seu erro. O rei Salomão, meu irmão, é muito claro na pena que Abiatar receberá. Ele era um homem digno de morte pelo seu pecado, mas ele deixará o sacerdócio e irá se exilar na sua terra natal de Anatote. Para muitos de nós, lendo o texto numa primeira vista, pode parecer, meu irmão, uma pena um tanto que simples para Abiatar. Mas lembre-se que perder o sacerdócio naquele período, meu irmão, representa uma perda não só profunda, mas multifacetada. Como descendente direto de Eli, como Abiatar é, aquela linhagem perde a sua maior glória. Será representante direta de Deus juntamente com o povo. Mais que uma questão de status, meu irmão, o sacerdócio era a sua identificação pessoal, era o seu propósito fundamental de vida. Abiatar havia servido como sacerdote durante décadas, participando inteiramente da vida religiosa de Israel. A magnitude desta perda, queridos, fica evidente quando se considera o que estava em jogo ao perder o seu sacerdócio. Enquanto certos sacerdotes levitas foram impedidos de entrar na presença manifesta de Deus, limitados aos pátios exteriores do templo, impedidos de receber aquela honra digna que um sacerdote tem, Abiatar e Zadok, meu irmão, tem esse acesso direto a Deus, tem esse privilégio direto de ser sacerdote da casa de Deus. A perda, meu irmão, não era apenas do cargo, a perda do sacerdócio era de influência, era de autoridade, era de proximidade com o poder que Abiatar havia desfrutado. O texto nos diz que Salomão decide não matar Abiatar, mas como ele havia feito com Adonias, e as causas para isso são duas. Abiatar havia levado a arca do Senhor. Abiatar esteve junto com Davi durante as suas aflições. A primeira causa, meu irmão, diz respeito ao ministério sagrado que Abiatar havia desenvolvido em Israel. Ele havia portado a arca de Deus em ocasiões cruciais na história do povo de Deus, durante a transferência solene para Jerusalém e durante a fuga de Davi diante de Absalão. A segunda razão, meu irmão, envolve uma lealdade histórica pela qual Salomão observa Abiatar. Ele havia compartilhado as aflições de Davi, tanto durante a perseguição de Saul, como também durante a rebelião de Absalão. Abiatar tem sua vida poupada, irmãos, mesmo diante do seu pecado, porque ele possuía uma espécie de crédito, vamos assim dizer, junto ao rei, por conta daquilo que ele já havia feito no seu passado. É interessante olharmos, irmãos, essa história e pensarmos a decisão que o rei Salomão está tomando diante de um sacerdote que merecia morrer, diante de um sacerdote que merecia a morte, que merecia perder a sua vida, mas agora Salomão irá olhar para ele e dizer: vai para Anatote, vai para a sua terra natal, eu não lhe matarei, mas você será exilado nos seus campos, em sua terra natal. E a primeira lição, irmãos, que nós podemos tirar do texto é que o pecado nos torna dignos de morte. A condição humana após a queda, meu irmão, é marcada por uma culpa inescapável diante de Deus. Romanos, no capítulo 3, no verso 23, declara que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos, no capítulo 6, verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Essa, meu irmão, não é uma sentença arbitrária da parte de Deus, mas a consequência justa da nossa rebelião contra o Criador. Cada ato de desobediência da nossa parte, cada pensamento contrário à vontade divina, cada recusa em honrar a Deus como Ele merecia ser honrado, nos coloca, meu irmão, em uma condição legítima de sermos mortos. Ninguém pode alegar inocência ou argumentar que a sua transgressão foi menor e que não merecia punição por parte do nosso Deus.
A morte que nós merecemos, irmãos, ela não é apenas física ou meramente física, mas ela é uma morte espiritual e também eterna. Uma separação definitiva de Deus, a fonte de toda a vida, de toda a alegria, de toda a bem-aventurança que é a santidade do nosso Senhor. Essa realidade, queridos, é tão fundamental que ela permeia toda a Escritura. Desde Gênesis, quando Deus advertiu Adão de que certamente morrerás, até o livro de Apocalipse, onde a segunda morte é descrita como o lago de fogo, a justiça divina, meu irmão, é tão perfeita que ela não pode tolerar o pecado. Ela é tão perfeita que ela não pode deixar com que o transgressor não pague pelo seu erro, não pague pela sua transgressão. Diante de um Deus santo e infinitamente justo, queridos, a nossa condição é desesperada. A nossa culpa, meu irmão, ela é irrefutável. Nós merecemos a morte diante do nosso Deus. Nós merecemos a condenação eterna diante do nosso Deus. A Bíblia vai tratar da morte não apenas em um aspecto físico, mas em um aspecto espiritual também, que é quando nós estamos mortos em nossos delitos, mortos em nossos pecados, quando nós estamos mortos espiritualmente. Mas a Bíblia trata também, meu irmão, de uma morte eterna. Aqueles que não nascem novamente, aqueles que não são regenerados pela água e pelo Espírito, irão agora morrer eternamente separados de Deus. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, talvez o nosso imaginário popular pode pensar que a pior coisa do inferno é o fogo, que a pior coisa do inferno é o bicho comendo, que a pior coisa do inferno, meu irmão, é o enxofre queimando a nossa carne. A pior coisa do inferno, meu irmão, é um estado eterno de separação em relação ao nosso Deus. As pessoas estão desesperadas, queimando em condenação, não simplesmente, meu irmão, por causa do fogo que lhes acomete, mas porque elas estão em um estado de plena consciência que elas nunca mais têm a oportunidade de serem reconciliadas com Deus, de que elas nunca mais poderão estar diante da presença finita e santa, poderosa, maravilhosa do nosso Criador. A pior coisa do inferno, meu irmão, não é ser queimado pelo fogo. A pior coisa do inferno é estar em um estado eterno de separação em relação ao nosso Deus. O verso aponta para nós, queridos, como o nosso pecado nos faz dignos de morte e como essa consequência, meu irmão, ela é física e como ela é também espiritual. A morte espiritual, meu irmão, se constitui de uma penalidade pelo nosso pecado, caracterizando-se pela separação da nossa alma em relação ao nosso Deus. Essa ruptura que existe, meu irmão, ela não é meramente uma consequência distante, uma consequência temporal, ela ocorre no mesmo instante da nossa transgressão. Quando Adão e Eva pecam no jardim, desobedecendo a Deus, eles morrem espiritualmente naquele exato momento, separando-se de Deus e iniciando uma trajetória contrária ao nosso Criador. Essa morte espiritual, queridos, representa o rompimento da aliança que um dia Deus fez conosco. A aliança que Deus fez com o homem. O homem natural, meu irmão, não pode sentir essa morte espiritual, assim como um cadáver não pode sentir a sua própria morte. Mas a separação, queridos, de Deus é uma realidade tão objetiva que ela não depende da nossa percepção. Ela não depende se nós entendemos isso ou não. E o inferno, em sua essência, representa a consumação eterna dessa morte espiritual. Entenda, queridos, que essa alienação eterna de Deus produz, meu irmão, um estrangeirismo ao nosso redor, um conflito consigo mesmo, conosco mesmo, através de culpa e vergonha, um estado de conflito total com o nosso Deus. Quando nós pensamos na morte eterna, irmãos, na morte espiritual decorrente do nosso pecado, nós precisamos lembrar que a incredulidade separa os homens de Deus, destruindo a comunhão que nós temos com o nosso Criador, produzindo um antagonismo entre a alma e Deus.
resultando, meu irmão, em um resultado que não tem trégua, a não ser uma condenação eterna, que se materializa através do inferno. Quando nós olhamos, irmãos, para essa realidade, a misericórdia do nosso Deus fica muito mais evidente. Quando nós lembramos que nós éramos merecedores de morte, quando nós lembramos que nós éramos merecedores de um castigo eterno que jamais terá fim, quando nós lembramos, meu irmão, que o fogo do inferno onde nós iríamos cair foi agora, meu irmão, nós fomos resgatados por Deus para não cair lá, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida fica muito mais evidente, fica muito mais grandiosa. Nós sempre falamos, irmãos, que antes de falarmos para uma pessoa que Jesus a ama, nós devemos lembrá-la da má notícia que acomete a sua vida. Antes de evangelizarmos dizendo sobre a boa notícia que uma pessoa pode ser salva, nós precisamos primeiramente dizer sobre a má notícia. A má notícia de que essa pessoa está separada de Deus. A má notícia de que ela irá morrer em tormento e em juízo eterno se ela não se arrepender dos seus pecados. E aí então a boa notícia fará sentido. A boa notícia só é boa notícia, meu irmão, porque existe uma má notícia anteriormente. A má notícia de que nós estávamos separados de Deus. A má notícia de que nós merecíamos a morte e merecíamos condenação, justa morte e justa condenação por parte de um Deus que é santo. Mas o mesmo Deus, queridos, que poderia abrir esse chão nessa noite e nos jogar no inferno com justiça, é também o Deus que exerce misericórdia para com a nossa vida. A misericórdia da parte do Rei quando nós pecamos e quando nós falhamos. Aquele que peca, meu irmão, merece a morte. Mas a misericórdia é justamente nosso Deus não nos dar aquilo que nós merecíamos. Aquilo que nós merecíamos era condenação e juízo eterno. E Deus é misericordioso e por isso Ele não nos dá o que nós merecíamos. O Senhor nosso Deus está dispensando misericórdia sobre a vida da sua igreja, sobre a vida do seu povo, sobre nós. Arthur Pink vai dizer sobre a misericórdia de Deus, sintetizando isso da seguinte forma: é a partir da misericórdia de Deus que todas as nossas esperanças começam. A misericórdia é necessária para o miserável e ainda mais para o pecaminoso. É a misericórdia de Deus, irmãos, que faz com que esperança possa brotar do nosso coração dia após dia. Eu estava, nessa semana que passou, queridos, refletindo sobre como a misericórdia divina, como a misericórdia do nosso Deus não se manifesta apenas em atos grandiosos. Como a misericórdia do nosso Deus não se manifesta apenas em coisas extraordinárias na nossa vida, mas como ela permeia cada aspecto da nossa existência. Como ela se manifesta, meu irmão, em algo que eu gosto de chamar de pequenas doses diárias de misericórdia. Pequenas doses diárias de misericórdia. Nós estarmos respirando, meu irmão, é misericórdia de Deus. Você ter pão sobre a sua mesa é misericórdia de Deus. Você ter um lar para voltar depois deste culto é misericórdia de Deus. Você, meu irmão, ter ar nos seus pulmões é misericórdia de Deus. Você ter o seu trabalho, a sua família, a sua igreja, alguém para quem compartilhar das suas lutas e das suas dores, você ter acesso à santa palavra revelada, meu irmão, tudo isso é fruto da misericórdia de Deus sobre a sua vida. E nós, por vezes, irmãos, imaginamos que a misericórdia do nosso Deus se manifesta em coisas grandiosas. O Senhor me curou de uma doença. O Senhor abriu uma porta de emprego quando eu estava 1 ano desempregado. O Senhor curou o meu filho que estava doente, e isso também faz parte da misericórdia de Deus. Mas pare para pensar, meu irmão, quantas doses diárias de misericórdia o Senhor Deus dispensa sobre a sua vida. Quantas doses diárias de misericórdia o Senhor Deus dispensa sobre a vida da sua família. Pense, meu irmão, quantos neste momento estão cegos pelo seu próprio pecado, mas o Senhor Deus, por misericórdia, abriu seus olhos. O Senhor Deus, por misericórdia, te resgatou do poço de pecado que você estava afundado.
O Senhor Deus, por misericórdia, te resgatou quando você estava morto em delitos e em pecados. O Senhor Deus, por misericórdia, irmãos, tem suprido a nossa vida muito mais, com muito mais daquilo que nós precisamos e necessitamos. Estava pensando essa semana, meu irmão, como é misericordioso o fato de que Deus, em algum momento na história, fez com que alguém criasse pasta de dente. Como é misericordioso, meu irmão, o fato de que Deus, em algum momento na história, fez com que uma pessoa pensasse: e se nós criássemos um objeto chamado chuveiro, que facilitasse tomar banho? Meu irmão, pense quantas coisas comuns da nossa vida são atos de misericórdia da parte de Deus. Você já parou para pensar todo o trabalho que dá para que água potável, meu irmão, chegue até a sua torneira? Você já parou para pensar quantos quilômetros de encanamento precisaram ser feitos? Quantos tratamentos a água precisou passar, meu irmão, até que ela chegasse lá na sua torneira? Você já parou para pensar, meu irmão, que há pouco tempo atrás, olhando uma perspectiva macro da história, as pessoas não tinham energia elétrica nas suas casas. E talvez haja entre nós irmãos que viveram em um tempo, meu irmão, que você tinha que acender vela, o famoso lampião na sua casa para ter luz. Nós temos energia elétrica, irmãos. Você pode chegar na sua casa no dia de hoje e acessar informações, meu irmão, de coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo. Você pode, meu irmão, todos os dias se levantar e sentar em algo chamado cadeira, junto a algo chamado mesa, e não precisar se assentar no chão junto com a sua família. Porque alguém, em algum momento, pela misericórdia de Deus, teve a ideia de criar isso. Você não precisa, meu irmão, se enrolar em um pano no chão, porque tem algo na sua casa chamado cama. E nessa cama existe algo chamado colchão. Quantas doses diárias da misericórdia de Deus permeiam a nossa vida, irmãos? Não só na nossa vida prática, não só no nosso trabalho, não só em coisas grandiosas, mas em coisas pequenas e diárias que o Senhor dispensa sobre a nossa vida. E o grande problema, irmãos, não é a escala da misericórdia, mas está na nossa capacidade de não reconhecê-la. Ou melhor, da nossa falta de capacidade em reconhecê-la. Quantas vezes, meu irmão, nessa semana você parou para pensar sobre a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Quanto tempo nós gastamos diariamente, semanalmente, mensalmente, para lembrar da misericórdia do Senhor sobre nós? Lá no seminário nós costumamos dizer que os professores são misericordiosos quando a prova é com consulta. E como é misericórdia da parte de Deus isso, meu irmão? Você não faz ideia como uma prova de hebraico com consulta é grande misericórdia da parte de Deus sobre nós. A misericórdia do Senhor está rodeando a nossa vida, queridos, em cada aspecto prático da nossa existência. A grande misericórdia do Senhor, queridos, é contrastada com os nossos grandes deméritos, porque nós não merecíamos essa misericórdia. E na medida, irmãos, que nós estamos mais sensíveis com os nossos deméritos, à medida que nós reconhecemos cada vez mais que nós não merecemos, nós seremos movidos cada vez mais a louvar a Deus por conta da sua misericórdia. Quanto mais eu entendo o pecado que habita o meu coração, quanto mais eu entendo que não havia em mim mérito, quanto mais eu entendo o meu estado natural diante de Deus, mais a misericórdia de Cristo fica latente diante dos meus olhos. Mais a sua graça, mais a sua benevolência se manifestam diante de mim. Abiatar merecia a morte, irmãos, mas o rei por misericórdia não está executando. O rei por misericórdia não está exercendo sobre ele aquilo que ele merecia. Mas o texto também nos traz uma segunda lição, e essa está no verso de número 27. É que a graça e a misericórdia do rei também se revelam em sua correção. A graça e a misericórdia do rei também se revelam em sua correção.
O texto nos diz, irmãos, que Abiatar foi expulso para não ser mais o sacerdote. E que essa expulsão era o cumprimento de uma profecia que o Senhor Deus havia feito à casa de Eli, lá no primeiro livro do profeta Samuel. Os irmãos se lembram que Eli era o sacerdote quando Ana e Eucana vêm oferecer sacrifícios, e Ana faz um voto ao Senhor dizendo que se ela engravidasse, ela ofereceria o menino para que ele servisse no templo todos os dias da sua vida. É quando nós temos a história do profeta Samuel. Eli é um homem, meu irmão, que honra mais aos seus filhos do que é Deus. E por conta disso, ele recebe uma profecia de que a sua casa, de que a sua descendência seriam extirpados do serviço sacerdotal. Eles perderiam o privilégio de serem sacerdotes diante de Deus. E essa profecia, meu irmão, está se cumprindo de forma plena aqui com o sacerdote Abiatar. A expulsão de Abiatar, meu irmão, representa o cumprimento de uma condenação que havia se estendido por mais de um século. Fazia mais de 100 anos que Deus havia prometido que a casa de Eli não seria mais a casa do sacerdócio, que a casa de Eli não serviria mais no sacerdócio diante de Deus. E esse julgamento começa quando os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morrem. Essa sentença prossegue, meu irmão, quando Abimeleque e os 85 sacerdotes de Nob são mortos durante o reinado de Saul. E essa profecia termina com a expulsão de Abiatar do sacerdócio nos dias do rei Salomão. O Senhor Deus está se utilizando do pecado de Abiatar como um instrumento para cumprimento da sua palavra profética, que havia sido dada mais de 100 anos atrás. Este homem agora é expulso para não ser mais o sacerdote na casa de Deus. Este homem é expulso, ele é exilado para Anatote, para então que essa profecia que Deus faz lá para Eli, sua casa, se cumpram. Perceba, irmãos, como o texto nos leva a enxergar que as misericórdias da parte do rei não são ausência de correção. Não são ausência de correção. É muito comum que nós associemos misericórdia, meu irmão, como se fosse uma amnésia por parte de Deus. Como se fosse um esquecimento total daquilo que foi feito. Mas essa, meu irmão, não é a perspectiva bíblica. O fato do rei Salomão exercer misericórdia para com Abiatar não significa que este não foi corrigido, porque ele foi. A confusão, meu irmão, moderna, que frequentemente se faz, é equiparar misericórdia com permissividade. É equiparar misericórdia, meu irmão, como um ato de simplesmente passar pano para aquilo que foi feito. Mas a misericórdia bíblica, meu irmão, ela é ativa e ela é redentora da mesma forma. Ela nos confronta em nossas falhas, ela nos disciplina para nos restaurar, ela nos guia para longe do caminho que nos destrói. E isso acontece, queridos, porque uma misericórdia que não corrige seria indiferença. Uma misericórdia que não nos corrige, meu irmão, seria crueldade da parte de Deus para com a nossa vida. E veja, meu irmão, a maior bênção para alguém que está longe do caminho, a maior bênção para alguém que está pecando, a maior bênção para alguém que está errando o alvo, é justamente ser corrigido, é justamente receber punição por conta do seu pecado. Um pai que ama seu filho não o deixa em seu pecado, ele o corrige, justamente porque o ama. A Escritura afirma que o Senhor corrige a quem Ele ama. E essa correção, meu irmão, é prova da nossa filiação divina. A prova de que nós somos filhos de Deus é que o Senhor Deus irá nos corrigir quando nós pecarmos. A prova de que nós fomos de fato feitos filhos de Deus é que o Senhor Deus irá nos trazer de volta ao caminho quando nós nos desviarmos dele. É que o Senhor Deus irá nos corrigir em nossos pecados e em nossos erros. A ausência de disciplina, meu irmão, seria abandono e não misericórdia.
Eu me lembro, queridos, da primeira vez que eu precisei corrigir o Israel. E eu acho que esse é um evento marcante na vida de todos aqueles que são pais, né? Você lembra da primeira vez que você precisou corrigir seu filho, meu irmão? Eu me lembro, assim, nitidamente do dia, o que ele fez, da punição, das palavras que eu utilizei. E por mais, meu irmão, que o Israel estivesse arrependido, e por mais que ele olhasse para mim com aqueles olhinhos de, eu não vou fazer mais, pai. Se eu o deixasse em seu pecado, meu irmão, aquilo não seria a prova de amor. Aquilo seria a prova de negligência da minha parte. Aquilo seria a prova do meu abandono espiritual e da responsabilidade espiritual com a qual eu tenho para com o meu filho. O Senhor Deus nos corrigirá, irmãos. O Senhor Deus nos trará de volta ao caminho certo. Ele fará com que a nossa vida esteja alinhada aos seus santos propósitos. E isso porque nós somos filhos e não bastardos. Meu irmão, é crucial que você examine a sua vida e perceba se Deus está lhe corrigindo nas suas falhas. Se o Senhor Deus está lhe corrigindo por meio da palavra que é pregada. Se o Senhor Deus está lhe corrigindo por meio da admoestação do seu cônjuge. Se o Senhor Deus está lhe corrigindo e lhe instruindo, meu irmão, por meio de outros irmãos na fé. O Senhor Deus irá nos corrigir. O Senhor Deus irá fazer com que os nossos pecados fiquem latentes diante de nós. O Senhor Deus, meu irmão, fará com que nós voltemos ao caminho que Ele quer que nós andemos. E se isso não acontece, meu irmão, se passa ano e entra ano, se passa mês e entra mês, se passa 10 anos e você diz, Samuel, eu continuo com o mesmo pecado de 10 anos atrás. É caso de nós examinarmos nossa vida, irmão, se estamos sendo corrigidos pelo Senhor nosso Deus. Se estamos em um processo de santificação, porque o fato de Deus exercer misericórdia sobre nós não significa que Deus será permissivo com os nossos pecados. Não significa que Deus deixará com que nós fiquemos no nosso pecado, meu irmão, de forma natural e comum, porque aqueles que foram salvos e redimidos pelo Senhor, eles odeiam o pecado, e eles serão corrigidos pelo nosso Deus, eles serão limpos pela palavra que é pregada. E o pecado agora já não nos dominará, porque a instrução e a misericórdia que provém do Senhor é uma misericórdia corretiva. Uma misericórdia corretiva, meu irmão, que nos afasta do pecado e nos aproxima da santidade de Deus. Uma misericórdia que nos afasta do erro e nos aproxima da santidade. Uma misericórdia, meu irmão, que nos afasta do erro e nos aproxima de um Deus que é santo e misericordioso. O Senhor Deus está exercendo, meu irmão, misericórdia sobre a sua vida quando Ele te corrige. O Senhor Deus está exercendo misericórdia sobre a sua vida, meu irmão, quando Ele trata o teu pecado, quando Ele não te deixa no erro. Aliás, meu irmão, uma das maiores provas de que uma pessoa foi entregue ao seu próprio coração é quando ela não é corrigida. É quando a correção já não faz mais efeito na sua vida. É quando a correção, meu irmão, simplesmente bate e escorre, mas nunca cria raízes no coração de alguém. Nós precisamos, irmãos, estar com nossos ouvidos atentos, com o nosso coração aberto, para sermos corrigidos e instruídos pela misericórdia de Deus. Mas lembre-se, meu irmão, que por vezes essa misericórdia do Senhor sobre nós implicará em perdas sobre a nossa vida. A misericórdia do Senhor, a correção do Senhor implicará em perdas na nossa vida. Nós podemos olhar a história de Abiatar, irmãos, e pensar, bom, pelo menos ele não morreu. Tinha um outro caminho. Salomão poderia ter matado ele. Mas Abiatar perdeu muita coisa, não foi? Abiatar perdeu o sacerdócio. Ele perdeu, meu irmão, a oportunidade de viver Salomão, e deveria ser muito bom viver Salomão diante de todo o seu conhecimento, de toda a instrução que Deus deu a ele. Abiatar perdeu a oportunidade, meu irmão, de compartilhar da bênção e de ver tudo aquilo que Deus estava fazendo naquele reino pactual junto de Israel. E essa, meu irmão, não é a primeira vez que isso acontece nas Escrituras. A Bíblia fala que Jonas passou
3 dias no interior de um grande peixe, como consequência da sua desobediência, perdendo a sua liberdade, o seu conforto. Eu consigo imaginar, meu irmão, que deve ser muito desconfortável passar 3 dias dentro de um grande peixe. Eu consigo pensar que deve ser amedrontador passar 3 dias dentro de um grande animal sem saber o que acontecerá com a sua vida. Sansão, meu irmão, foi preso e cegado por sua infidelidade ao Senhor, perdendo não apenas a sua visão, mas também a sua força e a sua posição de liderança entre o povo de Deus. Por vezes, irmãos, a correção do Senhor implicará perdas em nossa vida. Por vezes, irmãos, nós perderemos aquele emprego dos sonhos. E talvez você entrou naquele emprego que você tanto almejava, meu irmão, mas aí, ao entrar lá, você não tem mais tempo para fazer seu devocional. Ao entrar lá, você esqueceu do culto doméstico com a sua família. Ao entrar lá, o domingo, o dia do Senhor, já não tem mais tanta importância, porque é o único dia que você tem para descansar, para assistir televisão, até um pouco mais tarde. E o Senhor Deus, como um bom pai, meu irmão, como um bom pai que quer seus filhos no caminho, fará com que você perca os seus empregos dos sonhos, para que você esteja alinhado à vontade soberana dele. Por vezes, irmãos, a correção do nosso Deus fará com que nós percamos saúde. Por vezes nós perderemos amigos. Por vezes nós perderemos status. E tudo isso, meu irmão, é ferramenta divina para a nossa correção e para a nossa santificação. Porque o Senhor Deus corrige a todos a quem Ele ama. E Deus usará, meu irmão, desses instrumentos para corrigir a nossa vida. O Senhor Deus fará com que perdas aconteçam em nossa vida para que nós lembremos da sua grandiosidade, da sua misericórdia. Eu lembro de ter visto, meu irmão, em algum momento nesses últimos dias, alguém dizendo que quando nós dormimos, é um ato do Senhor Deus nos lembrar que Ele é o soberano e não nós. Você consegue imaginar, meu irmão, quão irracional é a ideia de dormir? Você simplesmente fecha os olhos, entra em um estado que você não sabe qual é, e você acorda no outro dia de manhã. Você simplesmente não sabe o que aconteceu nesse período. Você não sabe como seu coração continuou batendo. Você não sabe como sua mente continuou funcionando. Você não sabe como ar continuou entrando e saindo dos seus pulmões. Mas existe uma causa primária, meu irmão, e esta causa se chama misericórdia de Deus. Tudo isso está acontecendo, irmãos, para nos lembrar que Deus é o soberano que exerce misericórdia sobre a nossa vida e não nós. Mas perceba, meu irmão, que por mais que a misericórdia do Rei seja para a nossa correção, por mais que a misericórdia do Rei faça com que nós tenhamos perdas em nossa vida, essa correção, meu irmão, não é para a nossa morte. Abiatar era um homem digno de morte, como o texto vai nos narrar, como Salomão exclama. Muitos morreram, meu irmão, no reinado de Israel por bem menos, por um pecado bem menos grave daquilo que Abiatar havia feito, mas o exílio foi para aquele homem um ato de misericórdia. Deixar o sacerdócio, meu irmão, ser exilado, ser disciplinado naquele momento, ficar longe de Jerusalém, serviu justamente como ferramenta de correção para que ele não morresse. E a correção de Deus, irmãos, para com a nossa vida, exerce a mesma primazia. A correção do Senhor sobre nós não é para a nossa morte, mas é justamente para que vivamos de acordo com a sua vontade. Eu tenho certeza, irmãos, que um dos momentos mais difíceis na vida da liderança da igreja, na vida da membresia de forma geral, é quando um dos nossos precisa ser disciplinado. É quando um dos nossos que faz parte do mesmo corpo precisa ser corrigido e precisa passar por um processo disciplinar. Isso dói na nossa alma como corpo de Cristo. Mas a disciplina eclesiástica, meu irmão, ela segue sempre o mesmo objetivo.
de que o faltoso seja restaurado e que ele abandone o seu pecado, que ele se volte para o caminho de correção, que ele estreite os seus relacionamentos com Deus, que ele abandone o seu pecado, que ele abandone o seu erro. Crianças, eu sei que vocês acham que papai e mamãe são ruins quando eles os corrigem. Eu sei que vocês pensam que papai e mamãe não amam vocês quando eles lhes disciplinam. Ou vocês, meus queridos adolescentes, quando seu pai e sua mãe te deixam de castigo. Mas lembre-se, meu irmão, lembrem-se que é justamente o oposto, porque a Bíblia diz que o pai que ama seu filho, esse o corrigirá. Esse o corrigirá. Obviamente, seus pais, crianças e adolescentes, não irão exilar vocês. Pelo menos eu espero que não. Mas eles não deixarão que vocês permaneçam no caminho do erro. Seus pais não deixarão que vocês permaneçam no caminho de pecado e de iniquidade. Eu lembro, certa feita, quando eu era adolescente, meu pai me confrontou em meu pecado e em correção, e ele disse, antes de começar a correção, ele disse para mim, eu quero que você se lembre que eu te corrijo porque eu te amo. Porque se eu não te amasse, eu te deixaria no seu caminho de erro, que te levaria à condenação. O Senhor Deus está nos corrigindo da mesma forma, irmãos. E se nós amamos os nossos filhos a tal ponto de não deixar eles em seu caminho de erro, que dirá o nosso Deus que é 100% perfeito e 100% santo? Que dirá o nosso Deus, meu irmão, que possui uma magnitude de divindade que para nós é difícil de descrever e de pensar? O Senhor não deixará que nós caminhemos na nossa vida em nossas transgressões e em nossas faltas, mas Ele corrigirá o nosso coração. Diferente do inferno, meu irmão, que é irrevogável, diferente da condenação eterna, que já não resta mais expectativa de redenção, a disciplina terrena, aquela que é exercida pelo próprio Deus, por meio da palavra, por meio da igreja, por meio da correção aos nossos corações, é a oportunidade de redenção para a nossa alma. É a oportunidade de que nós abandonemos os nossos pecados e nos voltemos novamente para Deus. Em meio aos nossos pecados e em meio aos nossos erros, irmãos, há uma santa cidade de exílio na qual nós podemos nos refugiar. Se cidades, meu irmão, e cidades aqui urbanas, são atos de misericórdia que facilitam a nossa vida, lembre-se que há uma santa cidade na qual nós podemos nos refugiar em meio aos nossos pecados e em meio aos nossos erros. Lembre-se, meu irmão, que a promessa de Deus para aqueles que se arrependem dos seus pecados é de uma vida eterna junto ao Pai. É de uma vida eterna na qual nós poderemos nunca mais, meu irmão, nos separar do nosso Deus. Essa semana no seminário eu ouvi algo do reverendo Ageu que fez com que eu refletisse nisso. Ele disse, o nosso estado na eternidade, irmãos, será muito melhor do que o estado de Adão e de Eva no jardim. Porque Adão e Eva no jardim tinham a possibilidade de pecar. O nosso estado na eternidade será de um estado de que nós não poderemos pecar. Não haverá possibilidade de pecado, não haverá possibilidade de erro. E quando o Senhor Deus, meu irmão, te confrontar, quando você for corrigido e instruído pelo Senhor Deus, quando a misericórdia do Senhor se manifestar na sua vida como um ato de correção e de disciplina, lembre-se que Ele está fazendo isso, meu irmão, para que um dia você tenha, meu irmão, acesso à santidade do nosso Deus, em que você não poderá mais pecar, em que você não poderá mais, meu irmão, se afastar de Deus e se afastar da sua santidade. Eu não sei para você, meu irmão, mas para mim parece uma conta muito justa o Senhor me corrigir em meus pecados, para que um dia eu tenha acesso à sua glória e à sua santidade. Que o Senhor Deus nos guie nessa verdade. Que o Senhor Deus nos guie em misericórdia, irmãos, enquanto Ele corrige os nossos corações. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, nós queremos Te louvar, Cristo.
Queremos te louvar pela sua grandeza, pela sua santidade e pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Cristo, porque o Senhor é um Pai que não nos deixa em erro. O Senhor é um Deus santo que não tolera pecado, Senhor, e por sua misericórdia, ó Cristo, nós não somos condenados. O Senhor é um Deus que corrige os nossos corações, e o Senhor nos corrigirá quantas vezes forem necessárias para que nós nos tornemos para o caminho da verdade novamente. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é instrumento de correção para as nossas vidas. Obrigado, Cristo, porque o Senhor, pelo seu ato redentivo, ó Deus, exerceu misericórdia sobre nós. O Senhor nos salvou. O Senhor nos elegeu para a vida eterna, Cristo. O Senhor tem corrigido a mim e aos meus irmãos diariamente, e a sua misericórdia não se manifesta, Deus, apenas em coisas grandiosas, em coisas extraordinárias, mas em coisas diárias e pequenas que nós tantas vezes esquecemos. Obrigado pela tua misericórdia que é sem par, ó Deus. Obrigado pela misericórdia, Cristo, que não nos deixe impune diante dos nossos pecados, mas que nos corrige e nos traz de volta para mais perto da tua santidade. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. E a tua misericórdia permeia cada ato, cada parte da nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua misericórdia é fruto, ó Deus, da tua santidade. A tua misericórdia é uma misericórdia santa. A tua misericórdia é uma misericórdia que nos afasta do pecado e nos leva para mais perto de ti. Não deixe que esquecemos, Senhor, dessa verdade. Não permita, Senhor, que tentemos a todo custo fugir da tua correção, mas corrige-nos, Senhor, nos nossos erros. Traga-nos de volta para o caminho da verdade quando nós nos desviarmos dele. Traga-nos de volta, Senhor, para o caminho reto quando nós tomarmos caminhos tortuosos. Assim nós oramos pelos méritos do teu Filho Jesus. Amém.